Olá, mulheres! Boa tarde a todas. Hoje nós vamos conversar sobre uma coisa muito especial, porque nós estamos num momento especial aqui na agência. Aqui na agência, hoje eu não estou na agência, eu estou em casa hoje, mas aqui eu digo no nosso momento do nosso negócio. E vocês sabem que eu fui para Orlando há uns dias atrás, e lá foi bem interessante porque eu concluí realmente que já estava na hora de eu abrir algo muito especial que já estava nos nossos planos há algum tempo e vocês sabem que quando você vai para uma mesa onde tem pessoas com resultados superiores aos seus, ocorre quase que como um espelhamento. E nesse momento do espelhamento, a gente se vê capaz ou não de assumir novos desafios. E é sobre desafios que eu quero falar com você hoje, mulher. Porque essa oportunidade que a gente está trazendo agora, ela não é para todas as mulheres. Quando a gente fala isso, algumas dizem: "Ah, mas é só para quem pode pagar". Não, não é só para quem pode pagar. É muito mais, não basta só poder pagar e querer. Precisa ter alguns requisitos, mulher, e aí eu quero desafiar você a refletir sobre algumas construções que trazem a nossa rotina de quem trabalha no digital de uma forma muito desafiadora no dia a dia, tá? Então, a primeira coisa que você tem que pensar, mulher, se você está pronta para se desafiar a entrar numa mentoria de marketing digital com o objetivo de colocar realmente um produto na plataforma ou um produto que possa alcançar pessoas, não necessariamente na plataforma, é bom você refletir sobre esses pontos que a gente vai citar, porque cada um deles traz uma verdade sobre o seu momento. E se você não tiver no momento ainda, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem por quê? Porque o que a gente quer é que venham justamente pessoas que estão prontas mentalmente, financeiramente e prontas para se desafiar a dar os passos e implementar aquilo que a gente vai fazer e construir juntas. Por quê? Porque o que acontece com muita frequência hoje são as pessoas que entram em mentorias e aquela mentoria X, não é para o momento da pessoa. Aconteceu com a gente há pouco tempo atrás, há alguns meses atrás, quase que 8 meses. Eu e a Natália entramos numa mentoria que não era ainda para o nosso momento, e está tudo certo, tá? Não se trata de julgamento de pessoas nem de produtos, e sim de uma adequação que, quanto mais clareza você tiver quando você estiver pensando em entrar numa mentoria, mais produtiva, né? Mais eficiente ela vai ser e melhores os resultados, consequentemente, tá? Então, estou aqui com meu cafezinho, minha água, e quero te falar 9 coisas bem bacanas, e a 10ª eu vou deixar com vocês. Então, assim, primeiro ponto, papel e caneta aí, mulher. Se você já compreendeu que você precisa trazer o seu conhecimento, sua experiência para o digital. Se você der check nesse um, já é muita coisa. Por quê? Porque tem mulheres que estão aí atendendo muitas pessoas com sucesso total nos seus consultórios, em clínicas, em lojas com produtos físicos, ou em serviços de estética, de advocacia, em vários serviços, lotada, com agenda lotada, e ainda não entenderam que agenda lotada no físico é sinônimo de vá para o digital, tá bom? Então, assim, quem tem fila de espera, fiquei sabendo hoje de manhã que uma psicóloga aqui do nosso bairro, a Marileia, que eu admiro demais, está com fila de espera. Uma pessoa pediu uma indicação, eu entrei em contato. Então, assim, isso por si só, mulher, se você tem isso, essa demanda reprimida, você tem que estar no digital. Por quê? Ah, mas é só para ganhar mais dinheiro? Não, gente, olha só. Todo o nosso trabalho aqui, antes de mais nada, todo o nosso trabalho, é claro que a gente quer prosperar, a gente quer chegar num momento em que nós possamos dar outros passos e alcançar mais pessoas, e para isso precisa estrutura, precisa recursos financeiros, mas não é só sobre o dinheiro, né? Estar no digital é muito mais além, é você ter o perfil de uma profissional
que quer levar a sua voz para os quatro cantos, que quer levar a sua mensagem. Há um propósito por trás de uma mensagem, há um porquê. Não é simplesmente para você ter uma segunda, uma terceira, uma quarta fonte de renda. Porque se for só por isso, é pouco, é raso. Isso não vai se sustentar, tá? Então, se você já entendeu que você precisa. Ah, mas eu não tenho ainda agenda cheia, Vanessa, como que eu faço? Então não é a minha hora de ir para o digital? Não, também é. Aliás, mulher, é para todas nós que temos uma mensagem, uma entrega, uma solução, um serviço, um produto, tá? Por quê? Porque se você partir do princípio que se você não está com a agenda cheia ainda no físico, você tem uma demanda ali de horas, você tem uma carga horária ociosa, né? Você poderia estar atendendo 5 pessoas por dia, você está atendendo 3. Então você tem 2 horas de ociosidade. Ok, então o que que o digital vai fazer com você? Ele vai impulsionar o teu trabalho. Tá? Ele vai levar mais consistência para aquilo que você faz, ele vai levar autoridade para você. Então é bem provável que quem não tem essa agenda lotada e começa a se posicionar no digital, passe a ter um fortalecimento do trabalho físico. Porque também vamos combinar que quando você quer um serviço ou um produto, mulher, o que que você faz antes de mais nada? Responde aí para mim no chat. O que que você faz antes de mais nada? Você procura a pessoa aonde? No Instagram. Você procura a pessoa nas redes sociais, nos sites, no LinkedIn, no TikTok, enfim. Para quê? Para olhar o que a pessoa faz, se ela tem consistência, se passa confiança, o que ela já fez, quais capacitações ela tem. Você não escolhe assim, por exemplo, fazer uma harmonização facial numa pessoa que tem um Instagram de qualquer jeito. Você não vai colocar o seu rosto na mão de uma profissional que não se preocupa minimamente em ter uma postura profissional diante dos clientes, não é mesmo? Isso aconteceu comigo quando eu estava lá em Orlando. Eu conheci um outlet lá, um lugar maravilhoso, o Vineland, que tem lojas exclusivas, aquelas marcas muito famosas, as marcas italianas, tal. E eu fiquei chocada com duas lojas de roupa, inclusive mandei para Carol, que é minha consultora de imagem. Eu falei: "Carol, o que que significa isso aqui?". A loja tem roupas espetaculares, roupas lindíssimas, e o Instagram deles é muito ruim, é muito pobre, é muito pequeno. O Instagram não representa nem 10% do que as peças realmente são, tá? Gente, eu vou subir um pouco aqui, ó, o ângulo, porque eu tô achando muito baixo aqui. Então, o que que significa isso, mulher? Que se você está com um trabalho físico e precisa passar essa autoridade, você precisa também ter um feijão com arroz ali no Instagram, ou em algum ponto de contato que você queira. Escolhe um ponto e melhora ele aos poucos, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Ir para o digital com consciência, porque você tem uma demanda reprimida ou porque você quer fortalecimento da sua imagem, ok? Ponto número 2, para quem é a nossa mentoria? Para mulheres que não têm pressa de ver os resultados imediatos. Por quê, gente? Porque nós não estamos ensinando lançamento. Nós respeitamos a técnica do lançamento, principalmente o Érico Rocha, que é a pessoa, o brasileiro que pegou o machado na mão e foi abrindo um mato fechado, né? Mas nós entendemos que lançamento não é para quem está começando, tá? É bem contraditório isso, mas acreditamos que o lançamento ele é bom para quando a pessoa já tem um estágio de amadurecimento do negócio, quando a pessoa já tem ali um ciclo de 2, 3 anos com pelo menos 5.000, 10.000 leads, e aí sim ela vai investir um recurso para fazer um lançamento maior, que é o quê? Um barulho maior, um impacto maior. Aí sim, vale a pena um lançamento. Agora, para começar do zero, você, mulher que tem aí 20, 30 anos de experiência, o lançamento vai consumir demais a tua energia, vai ficar caro, porque você vai ter que investir em equipe, vai ser custoso, e mesmo que você faça um 5 em 6 ou um 6 em 7, como eles costumam dizer, né?
Tem o depois. E aí, depois do lançamento, normalmente acontece o quê? As pessoas que não conhecem outras técnicas, outras metodologias, ficam lá com uma lista de leads grande e não conseguem agir, tá? Então, a gente prefere por escolha, por opção, por escola, por visão, por passar por muitas pessoas, né? Porque eu passei pelo Conrado Adolfo, o primeiro professor que eu tive de marketing digital foi o Conrado Adolfo, lá em 2014, no iJumper. Primeiro produto que eu comprei foi um iJumper de 2014. Depois eu fui para o Érico Rocha e depois eu fui para outras pessoas. De tudo que eu vi, eu escolhi me posicionar. Quando eu falo eu e a Natália também, porque a Natália também compartilha da mesma visão, de uma estratégia que é mais feijão com arroz, sim, é mais simples, mas é mais viável, é mais todo dia tem ações pequenas, com investimentos viáveis, sem que você tenha que vender um apartamento ou você tenha que pegar empréstimo no banco para poder executar a sua estratégia digital, tá? Então, se você quer resultados imediatos, se você já acha que vai fazer um 6 em 7 em 6 meses, em 3 meses, não venha para a nossa mentoria, tá? Se você acha que você vai ganhar uma placa de premiação da Hotmart, da Eduz, da Green, da Kiwify, de tantas outras, né? Não vale a pena citar todas, não venha, porque não é esse o objetivo, tá bom? Terceiro ponto, anota lá. Para quem é a nossa mentoria? Para mulheres que acreditam que podem sim levar transformações para as pessoas através de seus produtos ou seus serviços, tá? Então tem a ver com o item 1, sim, porque propósito, normalmente por trás de uma transformação tem um propósito, tá? Então é o seu porquê. Então, a transformação ela pode ser de uma mulher que tinha vergonha de fazer vídeo, passa a fazer vídeo com naturalidade, de uma mulher que estava 20, 30 quilos acima do peso e precisa emagrecer por questões de saúde ou estética, se for a opção dela, de uma mulher que precisa orientação porque acabou de se divorciar, ou de uma mulher que precisa orientação na cozinha porque não sabe nem o beabá de uma cozinha, não sabe nem fazer uma carne moída, um arroz, um feijão. Então, pense a mulher na quantidade de oportunidade que existe no mercado quando a gente pensa em transformações. E aí tem um ponto que é interessante falar, não precisa pensar em uma transformação megalomaníaca, daquela Frankenstein, de um produto que entrega tudo de uma vez só. Você pode pensar em pequenas entregas, em pequenas transformações, e deixar isso muito claro. Igual nós estamos sendo aqui íntegras e dizendo que você não vai ganhar 100 mil reais em 5 meses, pode ser que ganhe, pode ser que haja uma exceção, mas a maioria das pessoas, 99% das pessoas, nos primeiros 12 meses, nos primeiros 6 a 12 meses, é uma arrumação da casa, uma organização, é como uma construção de uma casa. Você primeiro tem a questão do fundamento, né, da parte dos pilares, das sapatas, do tipo do terreno que você vai construir a casa, se vai precisar fazer drenagem ou não, o tipo de brita que vai ali, se tem sapata, se tem viga. Primeiro é uma arrumação na tua estrutura mental e na estrutura do ponto de contato que você vai escolher, tá? Porque pode ser o Instagram, mas pode ser que não seja o Instagram, pode ser que você queira começar no Facebook, ou no LinkedIn, ou no TikTok, enfim. Então, esses pontos de contato, eles são só a vitrine, porque o marketing digital, de verdade, ele acontece por trás, tá? Então, é importante você saber disso. Marketing digital não é aquele link na bio que leva no seu WhatsApp. É um conjunto de ferramentas que faz com que você alcance mais pessoas, leve a sua oferta do seu produto, do seu serviço para mais pessoas e de forma ilimitada. Que essa aula aqui, por exemplo, eu estou gravando e depois ela vai ficar na automação para ser ofertada para mais pessoas. E não tem nada de errado nisso, tá? Nós estamos usufruindo da tecnologia para alcançar mais pessoas e está tudo bem, porque é a sua entrega, é o seu trabalho pelo qual você estudou, se sacrificou, se privou, se dedicou, então não tenha vergonha de oferecê-lo, tá bom? Item 4, para mulheres que, esse é importante, estão dispostas a seguir um método já validado.
Um método que compreende não apenas em postar conteúdo, tá? Então, isso aqui é muito, muito importante no processo. Já recebemos clientes que chegou aqui na agência e disse: "Ah, eu quero fazer o meu produto digital, mas eu já entendi que eu não estou pronta, eu quero só passar 4 meses postando". E aí, se você quiser isso, eu vou dizer: "Ok, então você poste com a sua frequência em casa e depois que você se sentir pronta, você venha para a nossa mentoria", tá? Porque, mulher, nós acreditamos que o que posiciona bem uma profissional não é o conteúdo, e sim a oferta, tá? Porque fazer só conteúdo pelo conteúdo, você entrega tudo de graça, você cria uma audiência viciada em receber tudo de graça, e você faz só uma coisa ruim, por sinal, você ensina a sua cliente, você chama atenção para aquilo que ela precisa, para que ela compre de uma outra pessoa e não de você, tá? Então, fazer conteúdo precisa ser estratégico, precisa estar alinhado com uma estratégia maior, com uma estratégia de você estar num outro lugar. Na verdade, o Instagram só tem uma validade quando o assunto é vendas. É você fazer a pessoa sair do Instagram, tá? Então, se você ficar o tempo todo no Instagram, você não vai conseguir se comunicar de uma forma correta com a pessoa, tá? Para que você tenha uma conexão com a pessoa, o Instagram é a vitrine, você atrai, você aponta a direção que você quer conduzi-la, mas você tira ela do Instagram. Para onde? Para grupos de WhatsApp, para lista de leads, para e-mails, para aulas ao vivo, para aulas gravadas, tá? Para grupos presenciais, para grupos de networking, para grupos de negócios, para masterminds. Você tem que tirar a pessoa daquele ambiente. Por quê? Porque ali é só a superficialidade daquilo que você é capaz de fazer, tá? Se você entregar tudo ali, você já não vai despertar o interesse, a vontade, a curiosidade da pessoa de estar num outro ambiente, tá? Então, já falamos quatro pontos. O quinto ponto é quando a mulher está disposta a ajustar a rotina. O que que acontece? Já fizemos reunião, daquelas reuniões sem compromisso na agência, onde a mulher vinha cheia de gás, cheia de vontade de fazer tal, que eu tenho esse sonho, tenho esse produto na minha cabeça há muito tempo, e a gente vai e apresenta a lista de ações que somente ela precisa fazer. E aí a pessoa olha para a gente e diz: "Ai, mas eu não sabia que precisava tudo isso". Pois é, então tem assim um rol de ações que você pode terceirizar para uma agência, para um gestor, para um freelancer, para social media, enfim, várias ações. Mas tem coisas que somente você pode fazer e somente você deve fazer, que você não deve terceirizar. E aí, se você não tiver essa consciência, há uma possibilidade de você trocar os pés pelas mãos, né? Usar um tempo desnecessário, é, você não ter clareza do que você precisa fazer, e aí você acaba usando o seu tempo para aquilo que você não deve fazer. Aí esse é um grande erro, tá? E quando a mulher não tem essa disposição de pelo menos olhar a agenda, onde é que eu posso encaixar aqui uma tarde, 2 tardes, 2 manhãs, uma noite, 2 noites e 2 tardes, aí também não adianta, porque você pode contratar a melhor agência do mundo. Eles não vão fazer tudo para você, tá? A menos que você vá virar afiliada de alguém, e ainda assim você vai ter que. Tem ações que são suas. Então, mulher, fica atenta se você está disposta a ajustar a sua rotina para estar no digital, tá? Esse é o quinto ponto. Vamos lá, o sexto ponto. E esse aqui pega muito no que aconteceu lá na agência nos últimos dias. Para mulheres que estão dispostas a seguir até o fim a nossa estratégia. Por quê? Quando a gente recebe uma cliente, a gente olha para ela, para a história dela, para o contexto dela, para as dores dela, para aquilo que ela quer entregar, para a transformação. E a gente cria um plano digital, tá? Neste plano tem
a linha editorial dela, tem os primeiros funis, tem a jornada de produtos. É um trabalho bem bacana. E o que que acontece? Muitas vezes a cliente vem, ela contrata, nos contrata, e quando chega no terceiro funil, ela começa a ouvir outras pessoas. E aí ela não termina, ela não conclui o ciclo conosco e ela começa a ouvir outras pessoas. Às vezes por curiosidade, às vezes por pessoas que têm um, um marketing mais agressivo, às vezes por falta de confiança, né? E aí a pessoa vai e fecha com outras pessoas e não termina de implementar. Então, existe um porquê por trás de cada ação que a gente pensa para a cliente. Então, se você não vai até o fim, você não vai ter o resultado que a gente propõe. Então, eu quero que venha para essa mentoria mulheres dispostas a fazer tudo que precisa ser feito, tá? Tudo, dispostas a fazer todos os passos, a implementar tudo que for planejado, porque senão nós não temos tempo para perder e nem você, não é mesmo? Ainda mais nós que temos mais de 50 anos, não realmente nem devemos perder mais tempo com esse tipo de coisa que vai impactar somente no ego e na vaidade. O que for de ego e vaidade, a gente não quer mais, tá? Estou tentando fugir de um reflexo que tem aqui. Fazer lives aqui não é o melhor, não é o mais, não é o melhor ambiente, mas hoje foi o que foi possível. Isso, mulher, você precisa ajustar também o que é o ideal e o que é o viável naquele momento. Então, ponto número 7. Mulheres que têm mentalidade de crescimento, que não têm medo de aparecer em vídeo. Isso é a primeira coisa, mulher, para tudo aqui. Olha só. Se você que está aqui tem ainda medo de gravar vídeo, faz stories 10 vezes e não posta. Faz e se analisa, fica achando defeito. Olha, aqui eu tô com cabelo branco, né? Se eu começar a colocar defeito, como eu fazia antes, eu vou parar esse vídeo, tá? Mas o que que eu vou ganhar com isso? Um sentimento de frustração, um sentimento de que eu não alcancei pessoas, de que tem pessoas esperando, precisando da minha mensagem, pessoas que possivelmente passam os mesmos problemas que eu passei, dificuldade de implementação, dificuldade para fazer vídeo, não tinha naturalidade para fazer vídeo. Então, mulher, se você tem essa trava desse ponto número 7, para tudo agora, tá? Vai lá no nosso perfil, nos procura e vai procurar por um produto chamado Mulheres Destravadas. É um desafio de 30 dias, ele também tem na versão 7 dias. Mas quero deixar aqui para você um desafio de 30 dias, que você recebe áudios todos os dias, tarefas todos os dias, pequenas ações todos os dias, mas que no consolidado dos 30 dias você vai ver o que vai acontecer com você, tá? Então, precisa estar, ó, disposição, naturalidade para fazer vídeo. É da mesma forma como se você estivesse aqui na minha frente, aqui na minha casa, conversando comigo. Eu estou com esse computador aqui, com esse celular, e não estou preocupada realmente com a minha aparência. É claro que eu já coloquei uma camisa, já coloquei um batonzinho, minimamente, né? Mas eu não estou só preocupada com a minha aparência, porque eu sei que a minha mensagem, ela precisa e ela está acima da minha aparência, tá? Capital visual é importante, sim, mas sozinho não faz milagre, tá bom, gente? Então vamos lá. Item número 8. Para mulheres que não têm travas de venda, isso é um outro problema. Tem mulheres que são soltas nos stories, fazem stories todo dia e posta a rotina, e posta o que come, vai na academia e posta a família e fala, e entra em briga, em discussão, e põe caixinha. Mas na hora que tem que ofertar, a mulher trava, tá? Então, isso é mais um ponto que precisa ser trabalhado em você, tá? Porque se você tiver trava na hora de fazer oferta, você vai ter problema de alcançar pessoas, porque não tem como você fazer marketing digital, levar o seu conhecimento para o digital, se você não oferta. A gente até tem um jargão, que é vende quem oferta, tá? Item número 9, para mulheres que estão dispostas a evoluir e, se precisar, ajuste de rota,
abre mão de um detalhe que sempre imaginava, de um detalhe que é muito do coração dela, para atender o mercado. Isso, gente, é uma trava que, no meu caso, eu destravei há pouco tempo nesse aspecto, tá? Então, isso é muito desafiador, porque às vezes as pessoas ficam com um produto na mente, idealizando, e fazem planilhas, e fazem planejamento estratégico, e contrata pessoas, faz mil coisas, mas aquele jeito, aquele produto com aquela forma, com aquele nome, a entrega daquele jeito não é o que o mercado quer, o que o seu nicho precisa. Então, é um despir-se do eu, de fazer o que eu quero, o que eu já sonho há muito tempo, o que eu imaginei, o que eu idealizei, o que eu planejei no papel, para olhar, para despir-se disso e para olhar para o mercado e pensar o que o mercado precisa. Se eu sou uma fisioterapeuta e eu trabalho com mulheres que acabaram de sair do parto e eu tenho um sonho de fazer um produto XYZ, eu preciso escutar o mercado, eu preciso fazer pesquisas de mercado, pesquisas entre as pessoas que estão orbitando ao redor do meu negócio, para depois eu me certificar, porque não adianta você criar um produtão lindo, gravar 30, 40 módulos se aquilo não interessar a ninguém. Então, qual que é a saída que a gente dá para isso? Teste. Teste. Teste a sua ideia, teste a sua oferta, teste o seu produto, teste a sua copy, para depois sair fazendo despesa, tá? Como que faz teste? Você vai aprender na mentoria. Então, vamos lá. Item 10. Este, mulher, é com você, tá? Vou deixar aqui essa reflexão para você. O que que você acha de tudo que eu falei dos 9 pontos anteriores? O que você acha que você precisa melhorar ainda para estar na nossa mentoria? Eu quero saber por quê, porque tem alguns detalhes que a gente consegue trabalhar no processo e tem outros detalhes que não, que você vai precisar vencer, se desafiar, comprar outros produtos nossos também, se você quiser, mas depois entrar na mentoria. Tá, mulher? Então, eu espero que eu tenha trazido aqui algumas reflexões para você, para que você não jogue tempo e dinheiro fora, tá bom? E que você possa estar conosco nessa mentoria, que ela é especial porque, diferente de muita coisa que você vê aí no mercado, porque ela tem 6 meses de acompanhamento, aulas desse tipo ao vivo, quinzenalmente, comigo no Zoom, comigo e com convidados, né? Você terá também uma implementação, então, assim, você parte do zero, porque foi a dificuldade que eu tive. Eu fazia os cursos e cursos e cursos e treinamentos online, um atrás do outro, e na hora de entrar em ação eu travava. Por quê? Porque são muitas ferramentas, não tem como aprender tudo de uma vez só. Em copy, tráfego, campanha, posicionamento, funil, tudo de uma vez só é humanamente impossível. Você passaria pelo menos uns 2 anos só estudando. Só que hoje, estudar 2 anos seguidos de marketing digital significa que você ficaria atrasada, porque as modificações são semanais. Vocês viram o que aconteceu com o Instagram nos últimos dias? Modificações. Modificações no Canva, modificações no ChatGPT. Todas as semanas temos atualizações das plataformas. Então, se você ficar nessa lentidão de querer compreender tudo primeiro, para depois começar sozinha, para economizar, corre o risco de você não fazer nada, ficar andando em círculos, tá? Agora, se você for uma autodidata, você tem facilidades com ferramenta, aí você pode comprar um curso, entrar nas ferramentas que você vai aprender na mentoria e você sozinha fazer tudo. Agora, sozinha, mulher, tem um ditado aí que o povo diz que sozinha você vai até rápido, mas não vai longe, né? Eu, particularmente, acredito que sozinha você não vai nem rápido nem longe, porque a gente precisa de pessoas. A gente precisa ter alguém do nosso lado, olhando para a mesma coisa, com a mesma direção. Eu digo para você que depois que eu passei a caminhar com a Natália, muitas coisas em mim reforçaram o processo, porque é como se eu tivesse 4 olhos, é como se eu tivesse 4 mãos. E olhos e mãos que
que em alguns segmentos são mais capacitados que você. Então, quando você tem uma dupla, quando você tem uma pessoa, ainda que seja uma pessoa que você queira fazer um acordo, um combinado de um percentual em cima do que vai faturar, enfim, tem N modelos que a gente vai conversar depois em outra aula, modelos de parceria, né? É, ainda assim você ganha forças, você se fortalece, porque ser humano é ser humano, não é? Nós não estamos iguais todos os dias. Principalmente nós, mulheres maduras, que temos filho, casa, marido, outros empregos, outras ocupações. Então, a gente precisa ter alguém do nosso lado, caminhando junto, executando junto, buscando informação junto. Então, para que você possa estar se sentindo acompanhada, a mentoria é perfeito, porque você vai ter este suporte, esse acompanhamento, que faz toda a diferença, além da ambiência, porque são mulheres que também estão buscando implementar ideias e negócios digitais, assim como você, tá? Então, a nossa mentoria ela é especial também porque tem acompanhamento, aulas ao vivo a cada 15 dias, cursos que você vai receber direto na plataforma, informação ali pronta para você tirar dúvidas e beber de uma fonte que está à sua disposição 24 horas, 7 dias na semana, implementação e a parte estratégica que você vai receber. Então, são muitas coisas, é como se eu tivesse olhado para aquilo que eu gostaria de ter encontrado há 5 anos atrás, tá? Esse é o olhar que nós temos sobre essa mentoria, de tão especial que ela é. Como se eu tivesse me reportado lá para final de 2019, em meio a dificuldades, muitas ferramentas, só que eu não tinha isso. O que que acontecia? O que que aconteceu muito comigo? Eu fui em várias agências buscar uma agência que coubesse na minha realidade, tá, mulher? Então, esse é um ponto muito especial da nossa mentoria. Porque o que que a maioria das agências fazem? Elas pegam o plano, o programa delas, tá? Um programa fechado e apresenta para você. E você tem que se ajustar ao tipo de programa, tá? Então não há um olhar assim cuidadoso no que se refere ao contexto, à especificidade, individualidade de cada mulher. Não há esse olhar, tá? É uma produção rápida que você vai ter aquele acesso ali, mas você não tem esse olhar cuidadoso. Então é diferente do nosso negócio aqui, porque foram essas dores que me levaram, me trouxeram até aqui. A dificuldade de implementação, dificuldade de uma agência que entendesse o meu contexto. Eu não queria parar de trabalhar. Eu não queria parar de fazer o que eu estava fazendo, o que não queria, não tinha 5 horas por dia para me dedicar para o meu projeto digital. Eu queria alguma coisa que fosse viável, que fosse com custo alcançável, mas que fosse pequenos passos toda semana, que era o que eu podia fazer naquela época. E eu acredito que é o que você pode fazer também. Então, mulher, veja bem, é essa individualidade que você vai ter aqui na nossa mentoria, tá? Sem falar que você vai receber mulheres destravadas aplicando para a mentoria, você vai receber outros produtos, você vai receber um áudio da Bárbara, que é uma profissional parceira nossa, sobre que trabalha com programação mental, que vai ajudar você a destravar e fazer vídeos com naturalidade, tá? Você vai receber o MRV, que é um queridinho nosso, é um produto que ensina você a organizar um pouco a sua rotina, que é uma coisa que muitas pessoas me perguntam: ah, Vanessa, mas como você consegue com 3 filhos, com casa, marido trabalhando em outro estado, como que você consegue dar passos? Porque eu não sou a pessoa mais organizada, perfeita, eu não sou uma personal organizer, mas eu tenho uma organização mínima que tem funcionado, tá? Então, eu peguei esse olhar sobre uma mulher que tem casa, filhos, e tem que se preocupar todo dia com almoço, com janta, com organização da casa, e criei um método chamado Mínima Rotina Viável. E então você trabalha esse PDF, você olha, você constrói a sua mínima rotina de viável e você espelha com aquilo que a gente vai te sugerir, com quanto de tempo você vai precisar dedicar por semana. E você vai fazer pequenos ajustes ali
na sua rotina para conseguir com que o seu tempo seja otimizado e aí então você tenha tempo para dar esses passos, seja para gravar uma aula, seja para fazer um story, seja para atender 2, 3, 4, 5 clientes que aparecem no começo por semana, porque tudo é uma construção, tá, mulher? Quando você olha aí para uma grande profissional do digital, uma Camila Vieira, uma, uma Karina Peloy, né? São mulheres que já estão gigantes no digital, a Bettina Rudolph, você vê que a jornada delas começou lá atrás, há 10 anos atrás. Começou sozinha e elas foram se estruturando, foram melhorando, foram aperfeiçoando, aumentando o time e hoje elas têm um time grande de executores, tá? Então as coisas não começam grande, mulheres. A gente tem que trazer o olhar sobre a natureza. A natureza nos ensina tanto, não é mesmo? A gente precisa olhar uma árvore frondosa. Tem tantas árvores lindas aqui na região que eu moro. Elas começam pequenininhas, elas começam como sementes, elas começam ali de um jeito tão insignificante que muitas vezes a gente até passa por cima e nem vê que é uma semente de árvore, não é? E depois de um tempo elas estão lá lindas, frondosas, com muitas raízes, com triplas raízes, com muito verde, algumas com flores, algumas com frutos. Então é isso, quando você traz um olhar para o digital, para algo que você pode fazer, que vai lhe dar resultado, sim, convictamente, desde que você não pare, desde que você tenha consistência, desde que você não desista. Mas não é agora, não são nos primeiros 6 meses. Tá bom, mulher? Então, pensa nisso com carinho, tá? A nossa mentoria, a gente vai escolher as mulheres. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A gente vai escolher por quê? Por isso que tem formulário de aplicação, tá, mulher? Por quê? Por conta desses itens que eu citei. Não é qualquer uma que pode entrar, não é qualquer mulher que pode pagar, não é o pagou, entrou. Existe uma necessidade de nós dedicarmos e otimizarmos o nosso tempo com pessoas que efetivamente estão dispostas a fazer o que precisa ser feito. Fazer o seu feijão com arroz. Fazer, despir de ego, reaprender, desaprender, ajustar, tá bom? Então, por isso a gente precisa de uma aplicação para que você realmente seja respeitada. Não adianta você vir aplicar e começar e não ser o seu momento, tá? Aí você vai jogar tempo e dinheiro fora. Ok? Então, nós ficamos à disposição. Eu espero realmente que você não vá deixar para depois. Sabe por quê, mulher? Nós estamos diante de um feriado aí, de Páscoa, tá? Páscoa é renovação, é um novo, né? Um tempo de agradecer, é um tempo de renascer. Então, observe o movimento do mercado nos próximos dias e decida renascer. Decida dar-se ao benefício da dúvida, de entrar em caminhos que você nunca entrou, tá? Desafiar-se a fazer coisas que você nunca fez. Só assim a gente não envelhece. A gente sabe que está ficando velha quando tudo que você está fazendo agora, você já fez mais de uma, 10, 100 vezes. E é isso, é tão gostoso quando a gente se desafia a fazer coisas novas, a gente renova o nosso espírito. E a gente dá chance para a vida, da vida dizer, olha, segue esse novo caminho aqui, porque esse caminho aqui vai te trazer benefícios, sim. E como é bom, como é abençoado quando a gente tem amor ao que faz e a gente está por inteira no processo. Se você tem essa conexão com a sua profissão, você não vai querer parar daqui a 4, 5, 8 anos. Você vai querer continuar. Só que o que mais pega nas mulheres que estão assim na beira de se aposentar é exatamente o volume. Porque se você conversar com qualquer mulher que já tem 25, 30 anos de profissão, elas dizem o seguinte: eu não queria parar. Só que eu não tenho como não parar. Por quê? As que são CLTs,
são obrigadas a parar, né? A aposentadoria é compulsória. As que não são CLTs, elas não têm como ficar com metade do aluguel de um consultório, metade do aluguel de uma clínica. Entendeu, mulher? Então elas acabam parando mesmo com gás, mesmo com pilha. E o digital ele resolve exatamente isso, tá? E te permite que você comece a ter um outro negócio, levando todo aquele seu volume de conhecimento, experiências riquíssimas para lá, para aquele outro ambiente, que é esse ambiente aqui, que é infinito de possibilidades, de liberdade geográfica, de você alcançar mulheres lá. Como é gostoso quando chega mulher na nossa agência que compra produto lá do norte, do Mato Grosso. É muito gostoso isso, gente. Não tem preço, não tem o que pague essa satisfação de ver que a nossa mensagem está alcançando mulheres dos 4 cantos do mundo, tá? Então venha você também, clique aqui, chame a gente na mentoria delas, que eu tenho certeza que daqui a 6 meses você vai ter se arrependido de não ter entrado. E se você entrar, nós estaremos juntas fazendo todos os dias o seu negócio ser implementado, tá bom? Um beijo em vocês, feliz feriado, feliz Páscoa e vamos juntas!